Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Educação domina a pauta da 60ª sessão ordinária do ano. Tem que ser entregue o kit, e o kit completo. E para nossa infelicidade, para nossa surpresa, professor, está sendo entregue itens desconexos, itens isolados, e o que acaba prejudicando o bom desenvolvimento, o bom desempenho das nossas crianças. A arte e a economia solidária desembarcam neste sábado na Escola de Artes do Centro. A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e os filmes que estão chegando ao circuito nacional. ليش انتوا هنا اليوم؟ طشه آخر الفصل المنفذ الوحيد في غزة في السجن الكبير غزة مش في غزة السجن الكبير É agora no Câmara Notícias. A educação foi o principal tema debatido durante a 60ª sessão ordinária do ano. E a primeira moção voltada ao tema foi a do vereador Tinha de Ferreira, que fez uma moção de aplauso ao Dia dos Professores. O parlamentar refletiu, entre outros aspectos, sobre o papel transformador da educação, a necessidade de valorização do professor e pediu apoio dos colegas para aprovar um projeto que libera o pagamento de bônus para o pessoal de apoio nas escolas da rede municipal. Só queria, presidente, deixar bem claro, a minha formação, eu tenho uma formação de pedagogo e nunca exerci essa função de professor. Tenho uma esposa que é concursada do município, um PEB 1 e PEB 2, em 2 cargos de professora, e também diretora de escola, que era o Terezinha, já há 13 anos. E nós sabemos que o futuro de um país, de uma sociedade, é isso, professor Mário? É a educação. Mas, infelizmente, nós como se falamos da classe política, e quando você pega um pouquinho a mais acima, um presidente da República, um governador, um prefeito, eles não conseguem enxergar que, para nós termos um país, um estado e um município cada vez melhor, é através da educação. Através da educação, nós vamos deixar de construir cadeões. Através da educação, nós vamos deixar dos nossos irmãos passar fome e fica dormindo na rua. A educação, gente, é tudo. Então, essas professoras que ganham tão mal, não só no nosso município, porque não sei porquê, acho que é da cultura, né? É da cultura, viu, doutor? Não investir em cultura e esporte no país, no estado e no município é a mesma coisa da cultura de pagar mal o professor. Muitas vezes eu percebo quem representa essa sociedade, essa classe política, não quer essas pessoas andando, avançando na frente, que são as áreas educação, cultura e esporte, que tinha que mais investir nesse país, não se investe. A educação ainda tem uma garantia, uma lei federal, que obriga a gastar 25%, e que muitas vezes não consegue gastar. E muitas vezes, por alguns problemas que possa acontecer durante o período, e muitos lugares até por incompetência. E eu vejo a educação desse país, cada dia que passa, sabe, Mário, descendo. E hoje, infelizmente, gente, professor desanimado, um professor que não tem um incentivo maior. E eu coloquei nessa casa, acho que uns 20 dias atrás, um mês atrás, um projeto que nós, a casa, autorizando ao prefeito a dar abono, não só a professores, diretores, pedagogos, mas também ao pessoal do apoio. E até antemão já pediria o apoio dos vereadores para a gente deixar, que é um projeto que não é que obrigue, é que autorize ao prefeito até pagar. Fazer essa contribuição que possa estar ajudando um pouco esse pessoal tão sofrido que é da nossa educação. Que eu acho que ela tem que olhar, ser um olhar com carinho diferente. Na sequência, os vereadores Dr. Bonin e Ricardo Silva também discutiram a moção. Bonin homenageou professores que fizeram parte de sua formação, muitos, inclusive, que atuaram nas escolas Cenearte e Marechal Bittencourt, e voltou a defender o retorno da disciplina de educação moral e cívica à grade curricular.
Já o vereador Ricardo Silva falou, entre outros pontos, sobre a falta de respeito que existe dentro das salas de aula. Eu quero deixar aqui minha homenagem ao professor Matei, que era professor de matemática no Cenearte, extremamente rígido. Todo mundo, quando falava no Matei, o pessoal tremia, mas assim, hoje a gente sabe a importância daquela rigidez, a importância daquela disciplina que ele colocava para os seus alunos. Quero deixar minha homenagem a outro nome ilustre da história da educação de Osasco, o professor Emir Nogueira, professor de português também do Cenearte. O professor Emir Nogueira era redator-chefe da Folha de São Paulo e dava aula no Cenearte. Para vocês observarem a discrepância que nós chegamos hoje em dia. Eu tinha um professor de português que era redator-chefe da Folha de São Paulo. Falar do professor Bonaducci. Quem não se lembra do professor Bonaducci, faz parte da história do município de Osasco, se eu não me engano, até um dos emancipadores da nossa cidade. E queria aproveitar esse momento para deixar aqui, fazer um alerta, fazer um pedido para o nosso Ministério da Educação, para o nosso Ministro da Educação. Já falei isso aqui uma vez, que eu acho que é importante, é fundamental, é indispensável, professor Mário Guide, nós voltarmos a ter no nosso currículo escolar, do ensino fundamental principalmente, uma cadeira chamada Educação Moral e Cívica, Organização Moral e Cívica, né? Que isso é fundamental, não é, doutora Régia, para o nosso país. Nós perdemos, a nossa população, os nossos jovens perderam noção do que é civismo, do que é respeito aos mais velhos e tudo mais. Então, aqueles velhos tempos que nós cantávamos o hino nacional, que nós rendíamos homenagem aos símbolos da nossa pátria, isso se foi por água abaixo. Então, acho que está na hora, passou da hora, de voltar essa cadeira para o nosso currículo escolar. O que comemorar, né, professor? Haja vista a decadência em que se encontram os professores na questão do desrespeito. Desrespeito que começa com o professor já pelo salário, né? E posteriormente na sala de aula, né? Hoje o professor é vítima de violência física e muitas das vezes até morto. Aonde chegamos no nosso país. Isso é um sinal vermelho de que tudo tem que mudar, assim eu vejo, né? E se nós não tivermos nenhuma postura, bem como disse Vossa Excelência aqui, o vereador Bonin, a gente não vai ter um futuro diferente do que nós temos hoje. Também dentro da moção sobre o Dia dos Professores, o presidente da Casa, doutor Lindoso, veio à tribuna e criticou a licitação sobre o kit escolar. Apesar da data, não se tem muita coisa para se comemorar. Até porque eu não vou falar do Brasil, vou falar aqui mais da nossa cidade, até porque não tem como eu olhar o vizinho se minha casa está bagunçada. Porque o nosso governo levou 9 meses para fazer uma licitação aí do kit escolar. E foi basicamente um período, viu, líder, de uma gestação humana. E, para nossa surpresa, eles ainda aproveitaram a licitação do governo passado, governo qual é muito criticado pela atual administração. É uma licitação onde eles viram, Rogério Santos, está lá que tem que ser entregue o kit, e o kit completo. E, para nossa infelicidade, para nossa surpresa, professor, está sendo entregue itens desconexos, itens isolados, e o que acaba prejudicando o bom desenvolvimento, o bom desempenho das nossas crianças. Isso é um flagrante desrespeito àqueles que representam o nosso futuro, sem falar no descumprimento da lei, porque a lei lá diz que tem que ser entregue o kit completo. E aí vem minha pergunta, Toniolo, de que adianta um lápis sem caderno? De que adianta uma caneta colorida sem papel? De que adianta, Boninho, um apontador e uma borracha se você não tem onde escrever? Você vai escrever onde? Nas paredes? Não adianta, de nada adianta. Isso é prejudicial. Sem falar que é uma licitação de 40 milhões. Está errado, a gente tem que rever, tem que repensar nisso aí, Didi. O que não é de verdade tem prazo de validade. E o vereador Didi comentou a questão da licitação e fez um comparativo com um caso ocorrido no governo do Estado. Em relação à licitação, que me parece que o atual prefeito acabou utilizando para poder
passar o material escolar. Não conheço a fundo a discussão, mas posso dizer para o senhor que, em algumas vezes, algumas atitudes elas têm que ser validadas. Quero lembrar aqui que o falecido ex-governador do Estado de São Paulo, Mário Covas, quando assumiu como governador do Estado de São Paulo, não se limpava mais o rio Tietê, porque o dinheiro que vinha era gasto, dinheiro, e nunca se limpava o rio. O Banco Mundial e o Banco Japonês resolveram que não ia fazer mais o empréstimo para a limpeza do rio. Mas o Mário Covas encaminhou a mesma licitação de 10 anos atrás, que foi feita pelo Quércia, naquela época. E o governador Mário Covas, naquela ocasião, encaminhou o mesmo orçamento de 10 anos atrás. E aí o japonês e o Banco Mundial achou interessante e acabou apostando naquilo e financiou a limpeza do rio. E pasmem vocês, o governador ainda sobrou 30%, foi 40% daquela verba que há 10 anos atrás havia se pedido. Ele conseguiu rebaixar a calha do rio, conseguiu limpar o rio, conseguiu fazer outro trecho e foi pela primeira vez inédito, e eu participei desse ato no Palácio do Governo, quando os japoneses vieram aqui, eles conseguiram, além dele fazer, com orçamento de 10 anos atrás, limpar o rio, melhorar o rio, fazer mais serviço do que deveria fazer, ainda conseguiu fazer com que o Banco Mundial e o Banco Japonês pudessem fazer com que eles permitissem que ele usasse o restante do recurso que sobrou, que foi em média de 30% a 40%. E o banco, pela primeira vez, foi inédito, acabou emprestando, e foi quando ele rebaixou a calha do rio Tietê aqui na cidade de Osasco, que diminuiu um pouco as enchentes aqui na nossa região do Roxidale. Então, dizer, presidente, eu não conheço a fundo o que houve, mas como Vossa Excelência abordou o meu nome, eu estou querendo fazer apenas um lembrete e uma comparação. Dependendo de como se faz, e tendo responsabilidade com o que se faz com recurso público, as coisas funcionam. Você confere logo a seguir no Câmara Notícias. Adequação de escolas no município. Confira a segunda parte da 60ª sessão ordinária. Nós temos escolas tradicionais na nossa cidade. Escolas com mais de 50, 60 anos, que nunca se viu nenhum comentário, porque eu tenho certeza que elas são bem dirigidas. Mas nós precisamos prestar atenção na escola municipal. E as escolas de fundo de quintal. Essa que nós temos que prestar atenção. É depois do intervalo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta retomando o que foi destaque na 60ª sessão ordinária, que aconteceu aqui na Câmara nesta terça. Ainda dentro do universo da educação, o vereador Jair Assaf propôs uma moção de apelo ao prefeito para criar um grupo especial de trabalho para fazer a renovação de licenças vencidas de escolas particulares e públicas do município. Nós estivemos votando aqui, nesta tarde, requerimento, ou melhor dizendo, moção de pesar pelo falecimento de crianças na escola, na creche, e também congratulando com o Dia dos Professores. Mais recentemente nós tivemos uma professora que faleceu tentando salvar os alunos da creche. Até quando? Vamos esperar outro acontecimento? Amanhã nós podemos ter em outro estado, em outro município. O que aconteceu na creche? Além do maluco
que colocou fogo em si e nas crianças. Falta de equipamentos. Uma escola municipal não tinha equipamento, não tinha extintor de incêndio. Isso me fez me perguntar em casa, será que aqui em São Paulo, na nossa cidade, todas as escolas municipais têm extintores, têm segurança? Será que as escolas particulares estão preparadas se aparecer um maluco dessa natureza? Será que a prefeitura está com as escolas no cadastro, em pauta? Será que ela tem licença? Eu já conversei com a professora Régia no passado, em 2013, né, vereador? Quando eu fiz uma denúncia que eu recebi de uma família que tinha aproximadamente 600 escolas, entre creche, básico, etc., clandestinas em Osasco. Depois a vereadora me esclareceu que vinha sendo tratado com carinho e que estava sendo vistoriado e intimado a regularizar aquelas escolas. Muito bom. Nós já estamos em 2017, temos um acontecimento lamentável no Brasil e a nossa cidade. Então, por isso que eu fiz uma moção, eu costumo fazer requerimento, mas como não dá mais para discutir no expediente, eu fiz uma moção de apelo ao prefeito para que, junto com a finança, junto com a habitação que analisa os prédios, junto com a educação, junto com a cultura, ou com a SICA, seja quem for, forme uma comissão para analisar as escolas particulares e também as públicas, se elas estão em condições de atendimento, de segurança, para não só para os alunos, mas para o trabalhador, para aquele cidadão que toma conta, que é vigia, a professora da escola, da creche, seja de onde for. Mas o importante é que nós, vereadora Régia, nós não podemos ficar de braços cruzados. Não podemos esperar que amanhã aconteça em outra cidade aqui em São Paulo ou no Brasil. Eu acho que o prefeito Rogério, com isso que aconteceu, tem na mão aquilo que ele possa fazer. Nomear uma comissão para analisar, principalmente, agora no fim do ano e no começo do ano, que tem a renovação. Que agora é hora de se pedir a renovação para o ano seguinte. Vamos ver se a escola tem. Então, é isso que eu faço, um apelo, depois de muitos anos aqui dentro, sentindo lá fora que nós devemos estar preparados para o pior. Mas que não aconteça o pior nunca nas nossas escolas. Nós temos escolas tradicionais na nossa cidade, escolas com mais de 50, 60 anos, que nunca se viu nenhum comentário, porque eu tenho certeza que elas são bem dirigidas. Mas nós precisamos prestar atenção na escola municipal. E as escolas de fundo de quintal. Ex-secretária de Educação, a vereadora doutora Régia comentou a moção de ASAF. Senhor Jair, essa proposta do senhor é excelente. Nós fizemos esse trabalho lá em 2013, como o senhor falou, e foi muito produtivo e, de fato, a gente descobriu que na cidade tinha 600 escolas e somente 62 eram cadastradas no município. E essa é uma discussão muito profunda, porque, assim, essas escolas, felizmente, né, ou infelizmente, elas exercem uma função social também. Então, não é tão simples a gente falar assim, vamos cumprir a lei e vamos fechar a escola, porque muitas vezes ela é a única naquele pedaço, ela é a única naquele bairro que consegue dar um alento para as mães. É uma discussão muito profunda, mas que tem que ser tocada, porque, assim, à medida que você vai conhecendo, você vê escolas espetaculares, certo? Gente séria, comprometida, e você vê escolas que não têm a menor condição. E tem que ter, sim, um olhar da Secretaria da Educação, um olhar
da Secretaria da SICA, um olhar da Secretaria de Habitação para ver a acessibilidade, para ver todas essas condições da vigilância sanitária. Então, é uma discussão necessária e tem que levar a termo, porque aumenta a crise, aumenta as pessoas na informalidade. Então, como não dá para pagar uma escola boa, vão se fazendo mães crecheiras, vão se fazendo a mulher que cuida, e isso acaba virando uma escola, né? E a gente precisa estar de olho, realmente o senhor tem razão. E em 2015, a Prefeitura, junto com os sindicatos das escolas privadas e mais o Estado, foi obrigado, né, e convencido, porque TAC a gente não quer fazer, mas a gente é obrigado a fazer um TAC para ver os prédios, a acessibilidade e as condições e manutenções, inclusive de segurança, de todas as escolas do município. E o Ministério Público deu, à época, 1 ano e meio para que as escolas se adequassem, né? Então, as escolas, eu fico muito feliz, porque as escolas municipais, essas correram, e assim nós estamos com cerca de quase 90% adequadas dentro desse TAC. Agora, as escolas privadas estavam com dificuldade, porque, claro, que isso invoca custos e recursos, né? E que tem que sair de algum lugar. Então, era essa discussão. E as escolas estaduais também estavam com dificuldade para essa manutenção. Então, o TAC está sendo cumprido, mas a gente tem que se aliar e se juntar, porque a gente tem que pensar nas crianças sempre. E veja a seguir as estreias desta semana no cinema. A 41ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. E uma feira que valoriza a cultura e a economia solidária em Osasco. Tem muito mais, é só um instante. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. E a gente fecha o Câmara Notícias de hoje com muita cultura e prestação de serviço. Começando agora pelo nosso tradicional boletim de cinema, que hoje tem 3 dicas. E a primeira é a comédia romântica De Volta para Casa. Reese Witherspoon é Alice, uma mulher que, recém-separada, decide recomeçar a vida voltando para a sua cidade natal, Los Angeles, com as 2 filhas. Na comemoração de seu aniversário de 40 anos, ela conhece 3 cineastas que precisam de um lugar para morar e acaba deixando os rapazes permanecerem em seu quarto de hóspedes temporariamente. Só que esse acordo acaba gerando situações inesperadas. Stay here? Try looking at this as something that could be sort of... When you're 25 years old, you think, is that like a good life decision for the rest of your life? Okay, let's eat. Outra opção é o suspense policial Bom Comportamento. Na trama, Robert Pattinson é Constantine, um marginal que planeja assaltar um banco, mas nada sai como planejado. E seu irmão mais novo, que tem deficiência mental e problemas com a fala, acaba sendo preso. Decidido a resgatá-lo, Constantine embarca em uma perigosa corrida contra o relógio, onde ele mesmo é o próximo alvo da polícia. Where are you? Is your brother okay? Listen, I want you to come with me.
E fechando as estreias, tem o longa A Guerra dos Sexos. O filme é do mesmo diretor de A Pequena Miss Sunshine e é baseado em fatos reais. Uma disputa de tênis entre o ex-campeão Bob Higgs e a líder da classificação mundial Billie Jean King vira o centro de um debate global sobre igualdade de gêneros. Preso sobre a atenção da mídia e com ideologias diferentes, Higgs tenta reviver as glórias do passado, enquanto King questiona sua sexualidade e luta pelos direitos das mulheres. Is she out there and does she have the nerve? Billie Jean, what do you want? I'm gonna put the show back in chauvinism. He can talk all he likes. Dinosaurs can't play tennis? I'm done talking. Let's play. The battle you've all been waiting to see. E tem mais cinema. Nesta quinta começa em São Paulo a 41ª Mostra Internacional de Cinema. Este ano, a mostra traz 394 títulos na programação, 72 a mais que na edição do ano passado. O filme de abertura será o documentário Human Flow, do artista chinês Wei Wei, que assina o cartaz da mostra e estará no Brasil para participar de debates sobre a crise dos refugiados, um tema que, aliás, será central na seleção deste ano. Outro destaque é a programação de curtas-metragens com realidade virtual. E, seguindo a tradição, haverá sessão especial na área externa do auditório do Ibirapuera com o clássico do cinema mudo O Homem Mosca, acompanhado ao vivo pela Orquestra Jazz Sinfônica. A mostra vai até o dia 1º de novembro. Confira a programação completa em www.mostra.org. E no próximo sábado, a Escola de Arte César Antônio Salve, aqui no centro de Osasco, recebe uma feira que mistura cultura, economia solidária e gastronomia. A programação do evento gratuito inclui oficinas de dança, rodas de conversa sobre maternidade, apresentações de música e teatro, além de artesanato e gastronomia. Promovidos pelo Coletivas Eventos e Multiartes, os encontros acontecem mensalmente e têm como objetivo estimular a economia solidária, dando espaço para o pequeno produtor e o artesão. O evento começa às 11 da manhã e vai até às 7 da noite. Para mais informações, envie um e-mail para manu@coletivas@gmail.com. Até sexta-feira, quem estiver passando pela estação de Osasco da CPTM poderá tirar dúvidas sobre Previdência Social. Uma equipe de profissionais do INSS vai esclarecer dúvidas sobre o tema. A ação, que faz parte do Programa de Educação Previdenciária, acontece das 7h30 da manhã às 2 da tarde. Além de atendimento técnico, haverá distribuição de materiais informativos. O objetivo do programa é promover a inclusão de trabalhadores no sistema previdenciário e valorizar a cidadania. Os interessados também receberão informações sobre pagamentos para o trabalhador contribuinte, no caso de perda de capacidade de trabalho, seja por doença, invalidez, idade avançada, maternidade, entre outros. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Um sistema de alta pressão ganha força no estado de São Paulo nesta quarta-feira e diminui as condições de chuva. Vai fazer muito sol em toda a região metropolitana. O dia até pode amanhecer com névoa, mas já no período da manhã, nas primeiras horas do dia, o sol vai aparecer mais forte e vai predominar. As temperaturas vão subir mais em relação à terça-feira, faz calor à tarde e não chove. A mínima prevista para a capital é de 17 graus e máxima de 32 graus. Em Guarulhos, mínima de 16 e máxima de 33 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.